Olá, amigos, muito bom dia. Estamos iniciando aqui a transmissão via YouTube, Facebook, da oficialização da nossa casa de Carneuve, Paris, França, a filial do racionalismo cristão. Fato inédito que, por estarmos transmitindo, realizando esta reunião através de uma plataforma que inclusive é inédita para nós também, é o Microsoft Teams. Então, hoje é tudo ineditismo, mas vamos iniciar esta reunião e, sem dúvida, serão momentos de grande emoção para todos nós e, ao mesmo tempo, de júbilo para as forças superiores, embora esse sentimento possa ser muito humano, mas a gente não tem outras palavras para definir naquilo que nós acreditamos ser a satisfação, a alegria das forças superiores em verem uma reunião como a nossa e, evidentemente, um fato inédito como esse. Vamos iniciar, portanto, a nossa transmissão, a nossa reunião. Ao astral superior, grande foco, força criadora, nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Bem, amigos, está aberta a nossa reunião pública à distância, cívico-espiritualista, da nossa casa de Carneuve, que se localiza em Paris, França, e é um momento histórico para todos nós nesta reunião, pois que esta casa, a partir de hoje, por esforço e dedicação de sua militância, ascende à condição de filial do racionalismo cristão. E como tudo hoje está sendo inédito, como nós falamos, nós vamos aqui ler uma orientação do mestre Luiz de Matos. A curiosidade é que é a última orientação de Luiz de Matos a ser publicada pela Sede Mundial do Racionalismo Cristão. Evidentemente, não podemos afirmar porque estamos no mundo físico, não temos a clarividência dos espíritos do astral superior, não podemos afirmar que seja rigorosamente a última, porque Jesus, o Cristo, se manifestou na casa-chefe, no início do racionalismo cristão, anos atrás, e ninguém podia imaginar que ele pudesse, mesmo muito rapidamente, se manifestar. Da mesma maneira que estamos afirmando que será esta a última orientação que a casa-chefe, a Sede Mundial, publica de Luiz de Matos, mas Luiz de Matos também, no dia 14 de junho de 1983, afirmou que era a sua última manifestação através de um instrumento mediúnico na casa-chefe, quando da ascensão de Antônio Cotas ao seu mundo de luz. E, no entanto, Luiz de Matos, depois, por necessidade que ele entendeu, ele voltou para, um mês depois,
E aí sim ele deu a última manifestação dele, que é uma manifestação que foi publicada pela Casa-Chefe no livreto Admirável Jubileu, em comemoração aos 25 anos da presidência de Humberto Rodrigues. Portanto, esta orientação que vamos ler aqui ao final, como dissemos, é a última que publicamos. E Luiz de Matos começa afirmando que os fatos transcendentes, ou seja, os fatos do mundo transcendente, deste mundo invisível para a maioria dos seres humanos, eles são explicados e divulgados nas casas racionalistas cristãs. Sim, nós explicamos de forma muito objetiva, muito clara, que não existem milagres, que não existem fenômenos que não possam ser compreendidos pelos seres humanos. E, portanto, estas manifestações, nós explicamos nas casas racionalistas cristãs o objetivo, porque vivemos aqui, assim como todo o universo, num mar fluídico. Luiz de Matos mesmo falava sobre as milhares de milhões, ele usava essa expressão, de formas fluídicas da matéria. E nós não temos, pelas limitações próprias de um mundo físico como o nosso, não temos esta compreensão. Então, nós vivemos aqui imersos neste mar fluídico e os pensamentos, eles vão sendo registrados neste mar fluídico e tudo fica à mostra, tudo fica evidente para a vida transcendente. Então, são essas explicações simples que nós damos nas casas racionalistas cristãs e seus desdobramentos fenomênicos, como, por exemplo, a captação de pensamentos de seres encarnados ou desencarnados, né, no mundo, num corpo físico ou fora dele. Portanto, aqueles que pesquisam, aqueles que estudam esses fenômenos metafísicos à luz das explicações que o racionalismo cristão nos proporciona, tiram as suas próprias conclusões, compreendem todas estas questões, até porque o racionalismo cristão não impõe nada a ninguém. Não estamos aqui criticando quem quer que seja, de que existam filosofias que tentam impingir os seus postulados, os seus dogmas, enfim. O racionalismo cristão é uma filosofia que prima pelo respeito ao livre-arbítrio dos nossos semelhantes. Portanto, nós recebemos a todos, de braços abertos em nossas casas, que respeitem o ambiente, que respeitem seus semelhantes e que queiram se esclarecer, que queiram entender a vida metafísica, a vida transcendente, através do racionalismo cristão. E o racionalismo cristão defende conceitos de forma racional que norteiam o viver dos seres humanos, mostra a importância de hábitos disciplinares no viver, para que as pessoas possam, então, através das suas vidas, terem êxito em tudo aquilo que elas experimentam, que procuram, através, então, dessas experiências, colher lições, colher ensinamentos. A vida é um eterno aprendizado, não existem mestres, assim podemos dizer, com raríssimas exceções, no viver cotidiano. Cada dia é uma experiência, cada dia é um momento no nosso viver. Vejam o que nós estamos vivendo agora, neste momento, novas experiências, novos contatos, novas situações que nos fazem crescer, podemos assim dizer, raciocinar sobre o porquê de tudo isso, de estarmos nessa situação. Os senhores imaginariam
que, se não tivéssemos a dificuldade da pandemia, nós estaríamos avançando nesses contatos virtuais, estaríamos crescendo nestas situações? Absolutamente seria mais lento o processo. Então, quando nós, voltando ali, aquele início da orientação de Luiz de Matos, quando ele fala de que os pesquisadores que vêm às nossas casas tiram as suas conclusões, é isso. Quer dizer, nós olharmos as dificuldades, os fenômenos, por que não dizer também os êxitos, que muita gente não dá tanta importância, apenas saboreiam as situações sem raciocinar como elas chegaram até ali, o que elas empreenderam para chegar ao êxito. Da mesma maneira, existem os reveses, existem os conflitos, existem as dificuldades, mas todos eles são fenômenos, são situações para que nós raciocinemos, que nós avancemos. Então, fizemos essa analogia, esse paralelo da pandemia do coronavírus, exatamente para mostrar que foi, sem dúvida alguma, está sendo uma oportunidade muito grande de crescimento para todos nós. E, no entanto, as nossas casas, as casas racionalistas cristãs, é bom que se diga, elas continuarão sendo pontos de apoio para as forças superiores. Lembrem-se, naquelas ilustrações contidas no livro A Vida Fora da Matéria, em que toda casa tem uma base fluídica, e foi exatamente isso que a casa de Courneuve fez. Ela formou uma base fluídica pela disciplina do viver dos seus militantes, pela disciplina cumprida do livro Prática do Racionalismo Cristão e das normas estabelecidas pela sede mundial. Isso foi fazendo com que o ambiente fosse tornando cada vez mais diáfano. E essa diafanização propiciou, então, este crescimento da casa. Mais pessoas se somando, mais pessoas ali participando desta situação. E, importante, colocando no seu viver a disciplina do racionalismo cristão. De nada adianta as pessoas frequentarem as nossas casas, entenderem ser a disciplina, as orientações, os princípios excelsos, elevados, se não os colocarem em prática. Portanto, sem dúvida alguma, um momento, como dissemos, histórico, porque estamos confirmando aqui aquilo que aprendemos no racionalismo cristão sobre o ambiente. E por que não? E aí falamos para homens, mulheres, crianças, jovens que nos acompanham neste momento. E por que não se inspirarem, se mirarem no exemplo desta casa e de todas as casas racionalistas cristãs e transformarem os seus lares também em ambientes de paz, de harmonia, de entendimento, de disciplina, tendo horas para tudo dentro do lar, tendo diálogo entre os seus componentes, respeito entre as pessoas, para que todos convivam de forma harmônica, não significando, evidentemente, que cada um não tenha a sua maneira de pensar, até porque cada ser está no seu momento, é o momento único de cada ser. São mais de 7 bilhões de seres humanos, ou seja, de espíritos aqui nesta oportunidade para o seu desenvolvimento espiritual, e cada um pensa diferente, cada um tem uma impressão digital espiritual, poderíamos assim dizer, entre aspas, com as suas características, com a sua maneira de ser. E não seria diferente num lar, que é um laboratório importantíssimo para que os espíritos possam desenvolver os seus atributos, mas um ajudando o outro, um contribuindo para que o outro
olhe para dentro de si e observe aquilo que ele precisa melhorar, aquilo que ele precisa desenvolver. Este é um lar racionalista cristão, sem dúvida alguma, mesmo sem conhecer a nossa filosofia, mesmo sem saber o que é racionalismo cristão. Aqueles que assim agem estão sendo racionalistas, estão sendo pessoas racionais, que encaram a vida como esta grande oportunidade. E a família, sem dúvida alguma, pode e deve formar um ambiente do lar, como falávamos, como se fosse uma casa racionalista cristã, onde as diferenças são conversadas com todo respeito, onde as pessoas buscam o entendimento, onde há uma hierarquia, onde há uma disciplina, onde há um entendimento exatamente oriundo desta disciplina e do respeito que se tenha às normas da boa conduta moral. Então, Antônio Cotas, o grande consolidador do racionalismo cristão, ele dizia: um dia todos os lares no mundo serão casas racionalistas cristãs. Nada mais otimista, sem dúvida alguma, do grande mestre, mas, ao mesmo tempo, um grande desafio para todos nós, racionalistas cristãos, que temos que dar o exemplo e temos que, não só como porta-vozes do racionalismo cristão, mas como pessoas que dão o exemplo daquilo que estão fazendo. Portanto, nós, sem dúvida alguma, ao relembrarmos estas palavras de Antônio Cotas, estamos incentivando, motivando as pessoas a raciocinarem neste momento: como eu estou vivendo? Como está sendo minha vida? Como eu estou me relacionando com a minha família? Será que eu estou buscando sempre o entendimento, o diálogo? Será que eu estou sendo tolerante o suficiente dentro da compreensão da espiritualidade, que é cada um reflete o seu grau, o seu momento da vida espiritual? Ou será que eu preciso melhorar? Será que eu preciso me modificar? Não queira mudar o próximo, não queira mudar o seu cônjuge, não queira mudar os seus pais. Lógico, os pais têm responsabilidade para com os filhos naquilo que concerne a educação, mas não é a primeira vinda desse espírito a este mundo. Então tem que se ter esta compreensão também. Então, não querer mudar os outros, mas mudar a si, mudar você para melhor. É isso que nós aprendemos no racionalismo cristão. E à medida que vamos colocando isso em prática, é evidente, vamos tendo os percalços, vamos tendo as nossas situações, muitas vezes difíceis, mas quando olhamos para a vida no seu aspecto amplo e transcendente, sem dúvida alguma, nós compreendemos toda essa situação, como nos diz o mestre Luís de Matos. Bem, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Muito bem, então vamos ler esta orientação do mestre Luís de Matos, que procuramos extrair nos nossos comentários alguns aspectos. Diz o seguinte: os fatos transcendentes da vida são explicados pelo racionalismo cristão e divulgados nas casas racionalistas cristãs, mas nem sempre serão compreendidos pelos frequentadores de suas reuniões públicas se não raciocinarem sobre eles, como devem fazer os estudiosos e pesquisadores da espiritualidade ao analisarem os fenômenos metafísicos e tirarem suas próprias conclusões, uma vez que não se impõe nada a ninguém em nossas casas. O racionalismo cristão é uma filosofia que defende conceitos norteadores de conteúdo racional e sugere hábitos disciplinares que, se reunidos
contemplam os aspectos teóricos da espiritualidade sem se descuidar de suas implicações de ordem prática na vida das pessoas. Uma vez conhecidos, irão garantir não só o fortalecimento e o equilíbrio psíquico, como o decorrente vigor orgânico, se forem por eles adotados no cotidiano. Há muitos anos são abertas casas racionalistas cristãs em âmbito mundial. São pontos de apoio para a explanação da verdade espiritualista que o racionalismo cristão defende com seus conceitos filosóficos e práticas disciplinares. Todavia, a instalação de uma casa, não importa a categoria, exige de seu dirigente geral, dos diretores e demais militantes que divulguem e pratiquem o racionalismo cristão de forma correta e com muita responsabilidade, pois serão exemplos de racionalistas cristãos autênticos às pessoas que irão frequentar suas reuniões públicas, seja por curiosidade ou necessidade, a fim de que encontrem a espiritualidade que procuram ou a normalização psíquica de que precisam. Uma casa racionalista cristã aberta aqui, outra ali, uma outra acolá, são sementes do racionalismo cristão lançadas mundo afora, que irão florir se encontrarem terreno fértil para sua germinação, pois é assim que, de modo metafórico, consideramos os valorosos militantes ao explanarem e praticarem nossa filosofia espiritualista de forma correta e eficaz. Não consideramos o racionalismo cristão uma filosofia de vida exclusivista, pois não queremos hegemonia de pensamentos e sentimentos. Ao contrário, os princípios racionalistas cristãos são universais, podem ser adotados como regras normativas de conduta que se ajustam à circunstância do viver cotidiano dos seres humanos em geral, não importam suas convicções. Queremos, sim, o progresso espiritual da humanidade. As pessoas esclarecidas pela filosofia racionalista cristã entendem o aspecto amplo e construtivo da vida como integrantes do todo universal, do qual são emanações individualizadas em contínua evolução espiritualista. Se o racionalismo cristão é uma filosofia esclarecedora e precisa se alastrar pelo mundo para que, insistimos, as pessoas interessadas em conhecimentos espiritualistas ou necessitadas de normalização psíquica sejam beneficiadas, é importante que todos saibam, assistentes de reuniões públicas e militantes em geral, que a casa-chefe, como sede mundial do racionalismo cristão, é quem determina as orientações a serem seguidas pelas demais casas racionalistas cristãs no Brasil e nos países em que estão localizadas, mediante decisões tomadas por seu presidente no plano físico, consultando o Conselho Superior nas atribuições de sua competência. Foi o que decidimos efetivamente estabelecer junto com Luiz Tomás, cofundador do racionalismo cristão, e a ser obrigatoriamente seguido pelo atual presidente e sucessores, sempre vitalícios no cargo e escolhidos de forma sequencial e exclusiva pelos respectivos antecessores. Esta explícita disposição estatutária será perene e inalterada, para evitar dissensões no racionalismo cristão e tornar inexequíveis possíveis alterações, ou mesmo deturpações em seus princípios espiritualistas e fundamentos disciplinares, o que provavelmente ocorreria caso houvesse alternância na presidência como resultado de inaceitável processo eletivo. Queremos, sim, que as atividades espiritualistas das casas racionalistas cristãs em âmbito mundial sejam realizadas sem discordâncias de palavras, ações e procedimentos em relação à filosofia racionalista cristã. Queremos que sejam cópia fiel do que é observado como modelo na sede mundial. São as garantias que fixamos para a perpetuidade do racionalismo cristão e com que podem contar as pessoas que frequentam as casas racionalistas cristãs, onde encontrarão
com a colaboração competente e atenciosa dos respectivos militantes, o fortalecimento e o esclarecimento espiritual que procuram, alcançando maior espiritualidade, razão de ser da humanidade na Terra. Ao nosso Luís de Matos. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. E como fazemos numa ascensão de uma casa racionalista cristã, abrimos a reunião em nome do presidente astral do racionalismo cristão, Humberto Rodrigues, e encerramos a reunião com o novo dirigente astral da casa, com o presidente astral da casa de Courneuve, ao nosso François Mitterrand, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Pedimos que todos continuem conectados, estamos encerrando esta parte espiritual para, em ato contínuo, darmos início à parte solene, cívica desta reunião. Está encerrada a reunião. Bem, amigos, é uma grande satisfação e muita emoção, vocês já perceberam, né? De nossa parte, estarmos juntos aqui neste momento, realizando, portanto, um fato inédito em nossa filosofia no racionalismo cristão, que é uma reunião de ascensão de uma casa racionalista cristã feita de forma virtual, não é? E nós vamos iniciar, e já vou passar aqui a palavra ao dirigente-geral da casa, o nosso Juscelino Dias. Nós vamos aqui iniciar lendo a carta que enviamos ao nosso Juscelino sobre esta ascensão. Rio de Janeiro, 20 de novembro de 2020, ilustríssimo senhor Juscelino Almeida Dias, muito digno, presidente da filial Courneuve do Racionalismo Cristão, Paris, França. Estimado presidente, é com grande alegria espiritual que autorizamos, a partir do dia 29 de novembro de 2020, a ascensão do correspondente Courneuve à filial do Racionalismo Cristão, sob a sua digna presidência. Informamos-lhe que, por ordens superiores, ficam assim designada a direção astral da nova filial. Presidente astral, François Mitterrand. Organizadores astrais, primeira corrente, Gabriel Fonseca. Segunda corrente, Nelson Mandela. Na referida data, será realizada uma reunião cívico-espiritualista, como previsto no livro Prática do Racionalismo Cristão, páginas 263 e 264, e reportagem e fotos sejam enviadas para a sede mundial. Desejando contínuo progresso à nova filial e fortaleza espiritual a todos os seus militantes para levarem de vencida as lutas que se fizerem necessárias em prol do esclarecimento espiritual da humanidade, e, alteando nossos pensamentos aos mestres Luís de Matos, Antônio Cotas, Humberto Rodrigues, queira receber nossas fraternais saudações. Gilberto Silva. Aí está, portanto, o documento que oficializou a nossa querida filial Courneuve, e eu passo agora a palavra ao presidente da casa, por favor, Juscelino Dias. Muito obrigado ao presidente Gilberto Silva. Eu não vou, neste momento, usar a palavra. Obrigado, como podem imaginar, é um momento de muita emoção a gerir ao mesmo tempo. Portanto, eu tenho aqui uma lista de convidados que peço uma intervenção curta, como já foi inicialmente conversado.
portanto, eu passo a palavra à nossa companheira da casa, da nova filial Courneuve do Racionalismo Cristão, a Arlinda Pereira, para umas breves palavras, por favor. Boa tarde a todos os presentes e na diáspora. Excelentíssimo Senhor Dirigente Internacional do Racionalismo Cristão, Senhor Gilberto Silva, dileta esposa Araci Silva, Excelentíssimo Senhor Dirigente Geral Correspondente Courneuve, Senhor Juscelino Dias, caros companheiros e companheiras, senhores e senhoras, imensa satisfação de nos podermos sentir neste momento de júbilo espiritual à força do universo. Caros militantes e assistentes, atravessamos magnífico Atlântico, viemos de tantos lugares diferentes para encontrarmos um cântico de mãos dadas, lutando e defendendo a causa nobre, que é o encontro da espiritualidade deixada pelo mestre Luís de Matos, no cumprimento dos nossos deveres, cumprindo a nossa evolução, procurando a nossa evolução espiritual, servindo de soldados ao mestre astral no mundo terra. A nossa força de vontade, determinação, postamos a confiança ao grande amigo Sr. Juscelino Dias para lançar a sementinha da esperança num dos cantos deste país tão bela, a França, que precisa encontrar a paz e a luz da verdade. Porém, a luta foi tantos desafios e reveses, mas a nossa força de vontade, confiando nos amigos astrais, ultrapassamos sem desmorecer a luta do bem contra o mal. Hoje estamos todos de parabéns astrais. Ultrapassamos a luta foi difícil, mas a vitória é mais bela, tenho dito. Amém. Muito obrigado, nossa companheira Arlinda Pereira, por essas belas palavras. Passo a palavra a Fátima, a nossa companheira também da Courneuve, Fátima Medina. Bom dia, Brasil. Bom dia, Cabo Verde e os Estados Unidos. Boa tarde, França, Luxemburgo, Holanda e Portugal. Excelentíssimo Senhor Gilberto Silva, prezados dirigentes gerais, militantes e simpatizantes. Eu, Fátima Medina, na qualidade de bibliotecária, em nome dos militantes da Casa Courneuve do Racionalismo Cristão em Paris, França, é uma honra festejarmos com todos os presentes essa união espiritual virtual, a cerimônia à distância de oficialização da nossa Casa, a extensão filial do Racionalismo Cristão, uma primeira na história do Racionalismo Cristão. A Casa Courneuve do Racionalismo Cristão é mais uma casa aberta pelos cabo-verdianos na diáspora para compartilhar parte do pão espiritual em benefício dos presentes e da humanidade. O nosso dirigente geral, o Sr. Juscelino Dias, tem todo o carinho, consideração e apoio dos companheiros, sempre aposto, não medindo nem sacrifícios nem dificuldades,
para levar em frente essa missão mútua e com igual porte de responsabilidade, pelo qual, sem determinação e dedicação de todos, uma tal iniciativa não seria possível. Estamos todos de parabéns. Um abraço em especial aos companheiros, aos prezados dirigentes gerais, aos militantes e simpatizantes que abraçaram esse longo legado profícuo dos dois Luíses, os militantes da Courneuve do racionalismo cristão desejam saúde e prosperidade em 2021. Muito obrigada. Fraternais saudações, Fátima Medina. Muito obrigada, nossa querida amiga Fátima Medina. Agora eu peço ao nosso amigo Hélder Fonseca que ative o seu som e vídeo, por favor, para uma breve intervenção. Antes disso, enquanto o Hélder ativa o som e o vídeo, eu queria dizer que nós estamos também a viver aqui um momento inédito, porque o Hélder, não sei se me estás a ouvir, Hélder. Então, antes do Hélder começar a fazer uma breve intervenção, queria dizer que nós estamos a viver um momento inédito também, aqui na reunião. O nosso amigo Hélder está aí na companhia da irmã, da esposa e da mãe. O Hélder é filho do um dos nossos dirigentes gerais, hoje oficializado, o espírito de Gabriel Fonseca, Dona Eduarda, a esposa. É uma emoção enorme que nos invade de ter esta participação aqui. Muito obrigado, Hélder. Eu passo a palavra, por favor. Sim, muito obrigado e muito bom dia a todos. Muito bom dia, Sr. Presidente Gilberto Silva e todos os companheiros da doutrina. É uma imensa alegria. Estou aqui convosco porque seria bom nós estivermos reunidos numa sala, como sempre que fizermos. Mas é uma grande emoção que senti a honra do Sr. Juscelino, e vou passar a palavra à minha mãe, que fui a esposa do Sr. Gabriel Fonseca, e muito obrigado a todos por esse momento. E muito parabéns para toda a família Racionalismo Cristão. Estou altamente satisfeita de vocês terem levado essa casa. Está bem? Boa continuação. Muito obrigado, é um prazer enorme. E fiquem bem, até breve. Então eu passo, muito obrigado, eu passo a palavra ao Sr. Antero Santos, que nos está a ouvir diretamente de Cabo Verde. Bom dia a todos. Sr. Gilberto Silva, Presidente Internacional do Racionalismo Cristão, Sr. Juscelino Dias, Presidente da Casa Correspondente Courneuve, presta a ser elevada à categoria de filial, nesta cerimónia cívico-espiritualista, presidida pelo Sr. Gilberto Silva, Srs. Presidentes e ou representantes das outras casas, dentro e fora do Brasil, presentes nesta cerimónia à distância, Srs. e Senhores militantes da Casa Correspondente Courneuve, Srs. Convidados, em primeiro tudo as nossas mais fervorosas saudações, seguidos de fraternais abraços a todos em geral e a cada um em particular que estão tomando parte nessa efeméride. Desta vez, amigos, encontramos na vossa companhia um dia ameno, convidativo, repleto de espiritualidade, pois estamos neste preciso momento a tomar parte à distância, num ato muito sublime e de transcendente importância para o raciocínio cristão, na passagem de testemunho da elevação de mais uma casa à categoria de filial,
um reconhecimento que certamente premia o esforço despendido por todos os militantes desta novena Casa Raciona de Cristão, com destaque para o seu venegado presidente Juscelino. Boa tarde a todos. Aqui estamos para saudar cordialmente o nosso presidente do Racionalismo Cristão, Gilberto Silva, seu representante regional, Sr. Vitorino Santo, nosso ilustre presidente desta casa, Sr. Juscelino Dias, e seus abnegados companheiros desta mesma casa. E, com certeza, cumprimento aos demais presidentes das casas racionalistas cristãs, espalhadas pelo mundo inteiro, e para não esquecer, primeiramente, parabéns ter sido elevado oficialmente a filial Casa Racionalista Cristã de Courneuve, dessa progressista cidade de Paris, França. É grande, sem dúvida, a nossa satisfação, alegria e felicidade por estarmos reunidos a comemorar este grande evento. Paris tem que continuar sendo a terra da liberdade espiritualizadora, como sempre foi neste grandioso e belo país. Nós, cabo-verdianos, e todos os nossos irmãos racionalistas do Brasil, de Portugal e do mundo inteiro, estamos vibrando de orgulho. Como sabemos, a luta não tem sido fácil, a luta tem sido renhida, com surpresas e desilusões, mas podia ser até pior se não houvesse o apoio das forças superiores e dos seus servidores. Jubilemos nós todos presentes e ausentes nesta cerimónia, por vermos a doutrina cada vez mais divulgada. As dificuldades surgem por todos os lados, mas o importante é ter a confiança e determinação em servirmos com todo o desprendimento, com todo o amor, com todo o nosso carinho, servirmos de verdadeiros e sólidos instrumentos do racionalismo cristão das forças superiores, que muito merece. O racionalismo cristão é uma ciência que progrida, não estaciona, pois aqui estamos testemunhando a mais um evento que se realiza após tantas outras e que antecede a outras mais exemplos desta casa. Tenho dito muito obrigado. Muito obrigado, caro amigo Horácio Medina. É sempre bom ter os amigos próximos nestes grandes momentos. Passo agora a palavra ao nosso amigo Feliciano do Rosário, da filial Santo Antão, para nos dizer também algumas palavrinhas, por favor. E o nosso amigo Herculano Cruz também, São Nicolau, em viagem para Santo Antão. Muito obrigado, tem a palavra. Muito boa tarde. Um agradecimento especial. Queria cumprimentar o nosso presidente Gilberto Silva, nosso grande amigo, cumprimentar o senhor presidente da filial de Courneuve, nosso amigo Juscelino, parabenizá-lo, à exceção à filial desta casa. Um grande feito, sabemos que o Juscelino é um homem trabalhador e que merece. Nós aqui estamos satisfeitos por ter aqui o Herculano Cruz de São Nicolau comigo, que esteve a dirigir a reunião na nossa casa aí, na filial de Ilha de Santo Antão, na sexta-feira. Também parabenizar a todos os presidentes das casas racionalistas cristãs de Cabo Verde, do mundo inteiro, que neste momento estão em sintonia conosco, da Holanda, de Luxemburgo, da França, de Portugal, do Brasil.
de Cabo Verde, saudar também o nosso amigo e representante regional, o Sr. Antero Filipe dos Santos, e toda a militância da filial da CUVEF para esta grande vitória e desejar-vos sucesso e que estamos juntos aqui nessa luta do bem para trilhar na nossa senda da evolução espiritual daí de Cabo Verde, mais propriamente da ilha de Santo Antão. E um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Bom, agora temos muitos militantes também de São Nicolau e Boa Vista. Passo aqui a palavra ao nosso amigo, caro amigo Herculano Cruz. Quero umas breves palavrinhas também, não é? Claro. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que participo nesse encontro aqui, junto do grande amigo Feliciano. Felicitar em primeiro lugar o nosso presidente internacional, o Sr. Gilberto Silva, por mais uma casa que se eleva à categoria de filial, consciente que, sob a direção do Juscelino, irá deixar grande marco nessa comunidade imigrante ali na França, mas acima de tudo, do compromisso que nós temos em trabalhar, levar o esclarecimento que o racionalismo cristão nos promove e elevar a consciência e facilitar a aceleração da evolução espiritual de todos nós que estamos aqui no planeta Terra. Só para dizer que tenho plena certeza que a casa está em boas mãos, com competências para tal, e muito fará para o racionalismo cristão em França. Obrigado. Muito obrigado, caros amigos. É um prazer enorme ter-vos aqui connosco. Passo a palavra para terminar o conjunto de intervenções ao nosso grande amigo José Andrade, também para uma breve intervenção, por favor. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Gilberto Silva, digníssimo Presidente Internacional do Racionalismo Cristão. Boa tarde, Sr. Juscelino Dias, Presidente da Casa de Courneuve. Boa tarde, amigos militantes e simpatizantes de Courneuve. Boa tarde, Cabo Verde, presidentes, presentes e militantes também de Cabo Verde. Bom dia, Brasil, porque sabemos que há muitos outros companheiros do Brasil a nos seguir. Bom dia, Estados Unidos da América. E boa tarde a todos os racionalistas cristãos e bom dia também do mundo inteiro. Em nome da filial Rotterdam West do Racionalismo Cristão e dos seus militantes e simpatizantes, parabenizamos o Sr. Juscelino Dias e sua equipa de trabalho pelo resultado alcançado em pouco tempo, traduzido nesta cerimónia de elevação da Casa de Courneuve à categoria de filial do racionalismo cristão. Parabéns. Faz hoje precisamente um ano que nós nos encontrávamos em Paris, junto a vós, caros amigos, para a oficialização dessa nova casa como correspondente do racionalismo cristão. Não obstante os vários desafios que tiveram de enfrentar no decurso deste ano, entre os quais a greve dos transportes coletivos, logo no início da vossa caminhada, e a pandemia do Covid-19 que nos atinge a todos, os militantes dessa querida Casa Racionalista Cristã deram prova de que vale a pena lutar com valor e determinação por uma causa superior, que é a nossa querida filosofia racionalista cristã. Sob a sábia liderança e o dinamismo do vosso presidente, Sr. Juscelino Dias, conseguiram ultrapassar todas as barreiras que apareceram no vosso caminho, e isso merece o nosso apreço e a nossa profunda admiração. Estamos certos de que continuarão com a mesma energia nessa luta do bem
contra o mal. Caros amigos, a extensão de uma casa racionalista cristã à categoria de filial exige de todos os envolvidos no projeto, militantes e simpatizantes, redobrada responsabilidade e plena noção do cumprimento do dever para que o compromisso assumido perante as forças superiores e a própria evolução seja continuamente honrado. Honrar esse compromisso não é fácil, pois cumprir a rigorosa disciplina constante do livro Prática do Racionalismo Cristão exige muito esforço, estudo, autodisciplina, união entre os militantes e, sobretudo, espírito de renúncia, desprendimento e entrega total à causa. Isso é um desafio muito maior do que os desafios que os amigos enfrentaram até agora. Portanto, mãos à obra. Um fraterno abraço a todos e os nossos votos de saúde e muita força espiritual. Podem contar com o nosso apoio e a nossa colaboração dentro das nossas possibilidades e da nossa capacidade. Muito obrigado por nos terem escutado. Um grande abraço a todos. José Andrade. Ok, muito obrigado, caro amigo José Andrade. Caros amigos, chegou neste momento a minha vez de tecer algumas considerações. Uma cerimónia como esta, como sabem, não é fácil, mas é para isso que eu tive que fazer definir previamente algumas palavras. Então vamos a isso, caros amigos. Caro Presidente Internacional do Racionalismo Cristão, Sr. Gilberto Silva, caro Representante Regional Norte da Europa, Sr. Vitorino Santos, caros Presidentes de todas as casas racionalistas cristãs aqui representadas, caros militantes de todas as casas racionalistas cristãs aqui representadas, caros membros da Associação CEPAR, caros militantes da filial Courneuve do Racionalismo Cristão, caros membros do Diretório e Conselho Locais, caros amigos e convidados, cada estação da nossa vida terrena é uma oportunidade de aprendizagem. Mais uma vez agradeço a presença de todos neste evento inédito e histórico de nossas vidas terrenas, um momento de festa espiritual preparado seguramente no plano astral pelos nossos mestres espiritualistas. A filial Courneuve do Racionalismo Cristão foi fundada com base na esperança de um futuro brilhante para todos os militantes, assistentes e amigos do racionalismo cristão como filosofia espiritualista. Tudo já foi dito sobre a importância da união, disciplina, desprendimento, responsabilidade e trabalho em equipa para o sucesso da audácia de criar, de aderir a um projeto ambicioso para oferecer uma humilde contribuição para o bem-estar coletivo da humanidade, com benefícios evidentes para o bem-estar individual de cada um dos militantes e assistentes, bem como a própria comunidade de inserção deste polo e atração das forças superiores. Esta nova casa racionalista cristã foi denominada Courneuve, não apenas porque a sede se encontra instalada em La Courneuve, mas também porque se trata de um palco renovado de divulgação do racionalismo cristão em Paris, França.
Acreditamos também que a escolha de Courneuve não foi feita por acaso, pois a essência espiritualista deve prevalecer sempre para a superação de todos os desafios em prol do esclarecimento espiritual. A indicação genuína dos nossos dirigentes astrais é também uma prova desta determinação e vontade de fazer mais e melhor, independentemente das dificuldades, mantendo sempre o foco no essencial. Muito obrigado a todos os militantes que participaram no período de treinamento para elevação à filial da Casa Courneuve, do racionalismo cristão, num período de turbulência por que passa este mundo terra. Caro Presidente Internacional do Racionalismo Cristão, caro representante regional do Norte da Europa, caros presidentes das casas racionalistas cristãs presentes, caros militantes e amigos. O compromisso é solene, o peso da responsabilidade é enorme, mas contamos com uma equipa de militantes motivados para esta nova fase que se inicia hoje com esta emocional cerimónia de oficialização. Muito obrigado pela vossa presença, que nos motiva e proporciona maior responsabilidade. A nova fase que se inicia é uma grande e renovada oportunidade. Ser militante do racionalismo cristão depende da forma de estar e de viver a encarnação de acordo com os princípios racionalistas cristãos. A adesão de todos é uma decisão lógica e incorporada na bagagem espiritual de cada um. Muito obrigado pela confiança e estamos juntos para construirmos uma nova esperança para o futuro. Queremos trabalhar junto das famílias e dos jovens. A juventude precisa de uma orientação nova. Precisamos atrair e integrar os jovens no seio da militância do racionalismo cristão. Precisamos da preciosa ajuda e experiência de todos para levarmos esta missão ao bom porto de abrigo, pois a humanidade precisa de uma luz acesa a cada esquina da nossa trajetória evolutiva. A implementação do projeto desta nova Casa Racionalista Cristã é baseada em 3 pilares. O pilar humano, o pilar espiritualista e o pilar material. Em primeiro lugar, o pilar humano. Uma equipa motivada e coesa, com sentido de missão, para abraçar os desafios da criação de uma nova Casa Racionalista Cristã, com a expansão para novos militantes, conquistando um espaço próprio de intervenção na Cidade de Luz, Paris, França, e criando condições para uma maior e melhor colaboração com as casas racionalistas cristãs existentes em prol de uma maior mobilidade e aprendizagem no seio da militância. Em segundo lugar, o pilar espiritualista, nas suas 2 vertentes, a vertente disciplinar e a vertente filosófica. O estudo contínuo das normas disciplinares permite criar uma linha de ação única na militância do racionalismo cristão. Estas normas disciplinares são evolutivas e adaptativas para responderem às necessidades da divulgação da espiritualidade veiculada pelo racionalismo cristão. O estudo da base filosófica deve ser uma preocupação de todos os militantes. Seguindo as orientações da sede mundial do racionalismo cristão, este trabalho é feito em parceria, sendo necessário manter sempre boas relações institucionais com a presidência do racionalismo cristão. Em terceiro lugar, e não menos importante, o pilar material. Sem recursos materiais, uma casa racionalista cristã não consegue desempenhar a sua missão espiritualista, social e cultural. Manter uma gestão material equilibrada é uma tarefa difícil. É preciso projetar a captação de recursos materiais no longo prazo, pois os militantes vão reduzindo as doações individuais com a passagem
da vida profissional ativa para reforma ou aposentadoria. O suporte legal de uma casa racionalista cristã deve ser pensada e definida de forma clara para se focalizar no estudo da espiritualidade sem qualquer conotação religiosa. Logo, uma casa racionalista cristã é uma escola espiritualista para a educação popular não convencional. Para terminar, agradeço em meu nome pessoal e de todos os militantes da filial Courneuve do Racionalismo Cristão a participação de todos os amigos racionalistas cristãos e as excelentes intervenções dos nossos convidados e pelas várias mensagens recebidas. Muito obrigado pelo carinho, pela amizade e pela mobilização dos militantes em prol do sucesso desta cerimónia de oficialização. Por fim, quero vivamente agradecer a todas as famílias aqui reunidas. Permitem-me pessoalmente agradecer a minha esposa Ângela Dias e aos meus filhos pelo apoio sempre presente e pela compreensão das muitas horas de ausência do convívio familiar. Muito obrigado e bem-aja a todos. Muito bom. É um depoimento de todos. Ouvimos com muita atenção, com momentos de emoção, de reflexão e, sem dúvida, uma oportunidade que nós estamos tendo, como dissemos, um fato inédito no racionalismo cristão, não só o ineditismo de termos uma ascensão de uma casa à filial, a transmissão, não é, Juscelino, por esta plataforma que não conhecíamos, assim, na prática. Tivemos, então, a ajuda de muitas pessoas. Queremos aqui agradecer a todos que colaboraram para que nós pudéssemos tirar a ansiedade da possibilidade ou não de transmissão. Juscelino nos ajudou muitíssimo. E, enfim, amigos, já falamos, já muitas palavras, já ouvimos muitas palavras e temos certeza de que esse momento vai ficar indelevelmente gravado em nossas mentes, como se dizia, em nossas retinas mentais. Um momento histórico, sem dúvida, um marco histórico para o racionalismo cristão. Mas eu queria me dirigir aos militantes de Courneuve. Me permitam, todos os militantes, racionalistas cristãos mundo afora, eu tenho certeza de que vocês também gostariam de fazer isso. Em primeiro lugar, agradecer a cada um de vocês. Eu gostaria de estar aí, de dar um abraço em cada um de vocês, de agradecimento em nome do racionalismo cristão, em nome de todos que estão agora conectados aqui nesta reunião, em nome de todos os racionalistas cristãos do mundo. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que exige luta, esforço, determinação, mas ao mesmo tempo nos proporciona grande satisfação, nos proporciona um espírito de realização quando nós participamos de um momento histórico como esse. Desde lá, quando o seu Andrade mencionou há um ano atrás, quando tudo começou, quando recebemos aqui o projeto na Casa-Chefe, vindo do Juscelino, e lemos aquilo com os olhos umedecidos, porque víamos ali o nascimento de um grande polo das forças superiores, a se somar com as outras casas de Paris, Pantin, Filial Paris, e nós entendemos que o racionalismo cristão não existe como ilhas. O racionalismo cristão é um grande continente, único. Então, é esta visão que nós temos que ter,
diferenças, pontos de vistas e até divergências são superadas pelo amor ao racionalismo cristão, pelo amor ao legado de Luís de Matos, aquilo que Antônio Cotas tão bem consolidou, aquilo que Humberto Rodrigues muito bem expandiu. E falar em Humberto Rodrigues é lembrarmos-nos também de Vitorino Chantre, que desde o primeiro momento nos recomendou a Casa de Carneuve. Falávamos ao telefone logo naquele início e Vitorino estava entusiasmado com a possibilidade de termos, então, mais uma casa, mais uma filial. Portanto, o nosso reconhecimento, a nossa admiração a Vitorino e todos que contribuíram para isso. Mas vocês, militantes de Carneuve, têm agora um novo desafio, não é? Vocês já chegaram aqui, foi muito rápido. Muitas casas demoram muito tempo, mas o que é o tempo? O tempo é algo que nós medimos aqui no planeta Terra. Na vida espiritual não existe tempo. Vocês assumiram esse compromisso, não tenham dúvida disso, é só olhar para dentro. Vocês vão achar no recôndito de suas almas este compromisso com Luís de Matos, esse compromisso com as forças superiores. E aí nós queremos relembrar a vocês o que vai acontecer daqui a pouco. Vocês vão estar novamente juntos, fisicamente, independentemente das reuniões virtuais, que são importantíssimas, mas daqui a pouco vocês vão estar ali ouvindo as orientações, os esclarecimentos, as palavras de apoio e incentivo de um espírito que aqui na Terra foi presidente o mais longevo da França, François Mitterrand. Deu exemplos de vida, de amor à humanidade. Foi ele quem aboliu da França a pena de morte. Ah, mas a vida, o que é a vida? Se não, aqui neste mundo, nós experimentarmos as mais diversas experiências para termos depois capacidade de falar sobre elas. Então, respeitem esse espírito, respeitem o seu legado, respeitem as suas orientações. Gabriel Fonseca, há o que dizer desta docilidade espiritual? Nós que tivemos a honra, o prazer de estar com o senhor Gabriel Fonseca, não só na casa que ele dirigia, mas também em sua residência, com esta família linda que nós acompanhamos, e ele deixou um lastro luminoso de simplicidade, de amor ao próximo, de amor ao racionalismo cristão. E, sem dúvida, é um exemplo a ser seguido. E Nelson Mandela, não ao dizermos desse espírito que deu uma lição à humanidade, uma lição de compreensão, uma lição de tolerância, uma lição de amor. Porque não basta as pessoas falarem em amor, elas precisam exteriorizar. E Nelson Mandela exteriorizou. Então, vocês têm exemplos magníficos aí no dia a dia. Luís de Matos, Luiz Tomás, Antônio Cotas, Humberto Rodrigues, François Mitterrand, Gabriel Fonseca, Nelson Mandela e tantos espíritos que irão aí, através desta casa, trazer a sua palavra de incentivo, como dissemos, de amor espiritual a toda a humanidade. Então, sigam o caminho
que esses grandes líderes nos apontam o tempo todo. E tenho certeza de que vocês farão cada vez mais a nossa casa de Carneuve ter êxito. E o nosso êxito, ele não é uma pirotecnia. O nosso êxito é ajudarmos a humanidade a se esclarecer. E muitas vezes isto se fará através do silêncio de cada um de vocês, do silêncio de suas vozes, mas de suas mentes, vibrando para quem estiver à cabeceira da mesa, obter, então, todas as intuições possíveis das forças superiores para poder ser o porta-voz do racionalismo cristão em Carneuve. Parabéns a todos vocês. Juscelino, a nossa gratidão. A Ângela, a sua paciente esposa, também o nosso reconhecimento pelo apoio. Não poderia deixar aqui de falar da Iraci, também, que está sempre ao nosso lado, está nos acompanhando agora, e com certeza também está mandando um abraço a todos vocês, e Marluce de Oliveira Rodrigues, também provável estar nos assistindo, e a todos vocês o nosso abraço, o nosso carinho, e aos racionalistas cristãos do mundo todo, sigamos este exemplo de dedicação ao racionalismo cristão que a militância de Carneuve nos proporciona. Muito obrigado, e eu declaro encerrada esta solenidade de ascensão da filial de Carneuve do racionalismo cristão. Um grande abraço a todos. E não desliguem, vamos nos confraternizar. Muito obrigado a todos. Acho que há momentos, vale a pena viver momentos como este. Foram 2 horas de muita preocupação, de muita emoção, e penso que, chegado ao fim, podemos dizer que correu tudo bem. Falamos isso ontem, né? Com a dona Fátima. Quando fizemos o teste, falávamos exatamente isso. No fim, tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou ao fim. E aí está o fim e deu tudo certo. A gente pede desculpas por conta da imagem um pouco robotizada, mas isso foge do nosso controle. O importante é que vocês continuaram nos acompanhando, e o som está magnífico. Chegou um momento que alguém disse que o som estava um pouco baixo, nós demos aqui mais volume, então foi tudo maravilhoso e vocês estão de parabéns. Um grande abraço, até a volta, como costumamos dizer, parafraseando Humberto Rodrigues, que sempre usava essa expressão, porque ele não gostava de se despedir. Ele não gostava de despedida. E nós também, pessoalmente, não gostamos de despedida. Nós gostamos do encontro, mas não gostamos da despedida. Então a gente sempre diz isso. Até a volta, a gente volta, a gente se vê, né? Então, até a volta. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Um grande abraço a todos da Holanda. Obrigado. Um abraço. Muito obrigada. Prazer Obrigada, Rodato. Força aí, Juscelino. Grande abraço. Um abraço. Parabéns. Grande abraço. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns a todos. Muito obrigado. E assim, amigos, terminamos aqui a nossa transmissão da ascensão à filial da Casa de Carneuve, com toda essa alegria, com toda essa participação dos amigos. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima, até a volta.